Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 541 do projeto Bíblia para Iniciantes. Vamos fechar o capítulo 18 do Evangelho de João, amém? Bom, a partir do versículo 28 até o final diz assim: Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Lembra que Caifás era o sumo sacerdote e ali eles condenaram Jesus pelo que Jesus falou ali. E eles levaram para o pretório. Pretório era a residência do governador, onde ali pessoas eram julgadas, né? Era um lugar que, vamos dizer assim, era considerado pelos judeus um lugar sujo, né? Onde eles não poderiam, se eles entrassem nesse lugar, eles estariam contaminados, né? Eles tinham várias regras, né? Na época sobre limpeza, purificação, estar imundo, e eles tinham essa regra lá. Então era cedo de manhã e eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas para poderem comer a Páscoa. Então eles não entraram nesse ambiente onde Pilatos estava ali tendo essa conversa com Jesus. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse. Então Pilatos teve que sair, né, do pretório porque eles não estavam entrando para não se contaminar. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos a você. Replicou-lhes, pois, Pilatos: Tomai-o Jesus, vós outros, e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: A nós não nos é lícito matar ninguém. Olha só que interessante, né? Eles estão falando que não é lícito matar ninguém, mas não era lícito matar da forma que eles queriam que Jesus fosse morto. Porque lembra que o apedrejamento era uma morte comum, né, entre os judeus. Se você for lá no livro de Atos, capítulo 7, finalzinho do capítulo 7, vai ver a morte de Estevão, o primeiro mártir cristão, onde ele foi apedrejado e morreu ali aos pés de Saulo, que depois virou Paulo, né? Depois de ter encontrado Jesus, virou Paulo um dos maiores missionários e pregadores da palavra de todos os tempos. Então, o próprio Jesus, eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus várias vezes, mas não era a hora ainda de Jesus morrer. Então, eles estão falando aqui: a nós não nos é lícito matar ninguém, mas não da forma com que eles queriam que Jesus fosse morto. Olha o versículo 32, que diz aqui: Para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo porque ele havia de morrer. Qual é o modo? Na cruz. Né? Uma forma mais humilhante possível. O apedrejamento é uma morte humilhante? Sim. Mas mais do que o apedrejamento, a crucificação, onde ele ficava ali exposto para todas as pessoas verem, né? Era uma humilhação ainda maior. E era dessa forma que eles queriam que Jesus morresse. E era dessa forma que estava já predito lá desde muito tempo atrás. E Jesus veio para cumprir tudo. Versículo 33. Tornou Pilatos a entrar no pretório. Então ele entra novamente e chama Jesus e perguntou a Jesus: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu, a tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregam a mim? Que fizeste? Respondeu Jesus: Olha só, o meu reino não é deste mundo.
Essa é a resposta de Jesus. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Olha que interessante. A gente ter essa consciência que, assim como Jesus, o reino de Jesus não é daqui, nós também não somos deste mundo. Estamos no mundo, mas não somos deste mundo. E Jesus, na oração, lembra da oração do Pai Nosso, que ele nos ensina lá em Mateus 6, a partir do versículo 9, ele fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Então, o reino de Deus, o reino do Pai, o reino de Jesus é um reino dos céus. E nós também, da mesma forma, o nosso reino é o reino dos céus. Estamos aqui, assim como Jesus. Jesus veio ao mundo, né, para nos libertar, para nos salvar, mas ele não é o reino dele. Ele é rei, sim, mas não deste mundo, porque o príncipe deste mundo é o quê? Satanás, que acaba tendo o governo, né, deste mundo que não é o nosso mundo. Né? Lembra a palavra mundo? Eu já expliquei aqui muito a palavra mundo. Mundo significando as coisas que não são de Deus, significando o pecado, significando a iniquidade, significando a carne, os desejos, a concupiscência, né? Então, sempre quando ele se refere a mundo, ele está falando disso. Amém? Então, lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Uau! Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, existe aqueles que são da verdade e aqueles que não são da verdade. Então, que eu e você possamos fazer aqui uma reflexão. Nós somos de que grupo? Da verdade ou não? E ele continua. Tendo dito isto, né, Pilatos perguntou a Jesus: O que é a verdade? Uau! Que pergunta, hein? O que é a verdade? Que é a verdade? Bom, Jesus poderia ter respondido como ele respondeu a Tomé, lá em João, um pouco antes, no capítulo 14, versículo 6, ele falando: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ele não respondeu nada, ficou calado. Mas nós sabemos que a verdade é Jesus. Ele é a verdade e ele vem para trazer a verdade e a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Ele veio para nos libertar. Amém? Então essa foi a pergunta de Pilatos, né? Que fica aqui uma pergunta poderosa. O que é a verdade? Não foi respondido, mas nós sabemos, né? Nós sabemos a resposta. Não foi respondido a Pilatos, mas ele ficou refletindo muito sobre isso. Tendo dito isto, voltou aos judeus. Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Né? Páscoa é um momento de libertação, né? Que foi o momento onde o povo judeu se libertou da escravidão do Egito. Então era um momento na Páscoa em que o Império Romano, o governo romano, decidia libertar alguém, né? Até para cumprir aí o significado da Páscoa dos judeus. E o próprio Pilatos falou: é de costume. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Ele esperava que a resposta seria sim, né? Que soltasse Jesus, né? Que houvesse aí
a libertação de Jesus. Mas olha o que foi respondido a Pilatos. Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Uau! Eles preferiram que Barrabás fosse solto. Ora, Barrabás era salteador. E pensando bem, trazendo uma reflexão sobre Barrabás, Jesus foi crucificado e Barrabás foi liberto, foi solto. Eu creio que isso tem um significado também muito grande. Barrabás está representando todos nós, pecadores, que poderíamos estar condenados à morte, porque o salário do pecado é a morte, mas Jesus morreu por nós. Jesus morreu e Barrabás foi libertado. Então nós também, como Barrabás, temos aí o privilégio de termos sido libertados, termos sido salvos da morte por Jesus. Amém? Então que eu e você possamos reconhecer isso todos os dias das nossas vidas. Jesus morreu por nós. Jesus morreu por mim. Você pode repetir aí onde você está? Jesus morreu por mim. Obrigado, Jesus. Obrigado por ter morrido naquela cruz por mim, para pagar os meus pecados, para me libertar, para me dar salvação. Amém? Pode repetir comigo essa oração? Senhor Jesus, mais uma vez eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, me liberta da escravidão do pecado. Toda a honra e toda a glória a ti, Jesus. Obrigado. Obrigado. Amém? Então ficamos por aqui. Terminamos o capítulo 18. Próximo áudio, começando o capítulo 19 do Evangelho de João. Amém? Um beijo no coração e até o próximo áudio.